É, já faz um... Então, a ideia é pra ser tipo um táxi aéreo, né? É pra ser uma aeronave também, a princípio, pilotada Mas aí por alguém. é voar abaixo dos helicópteros, né? Ou Então, não? é isso A que gente tem não que ser sabe definido, ainda. porque os helicópteros já voam bem baixo, né? Então ele tem que se encaixar nesse sanduíche de espaço aéreo, né, que eu tô falando. Então tem que ter um sistema todo integrado, com uma inteligência artificial, gerindo todo mundo. Porque hoje, um espaço aéreo como São Paulo, por exemplo, a gente já tá bem saturado para pessoas pilotarem isso e você adensar mais ainda. Quer dizer, você colocar mais aeronaves nesse espaço aéreo. Para você aumentar isso, você precisa criar uma tecnologia integrada para as aeronaves serem Cara, e autônomas. uma outra coisa que é sempre bom atualizar Enfim, com aí tem você é o lance dos eVTOL. Como que nós estamos? Fernando, pra quem não sabe, é especialista nisso aí. Sabe o que é o eVTOL? Não. É o famoso carrinho voador, cara. Que você vai ter na sua garagem, mas não vai ter. Mas não, só que não. O eVTOL, a gente pode dizer assim, que é uma nova época de ruptura, né? Assim, a gente tá entrando numa nova era da aviação, porque são aeronaves de decolagem e pouso na vertical, como um helicóptero. Qual que é a diferença? Elas são elétricas. E elas têm sistemas automáticos e facilidades muito maiores do que um helicóptero. Um helicóptero tem um custo operacional muito alto. O que um eVTOL, a ideia é diminuir drasticamente o custo da máquina e o custo de operação. Principalmente pelo fato de ser elétrico e principalmente pelo fato de você conseguir escalar o voo, né? Então, é um futuro, mas ainda tem muita coisa em volta, né? Eu costumo dividir o desenvolvimento do eVTOL em 4 pilares, né? O primeiro pilar é a tecnologia, que a gente obviamente já tem aeronaves voando, fazendo testes no A mundo Embraer inteiro. lançou aquele dele, A né? Embraer lançou um braço que hoje virou uma empresa independente, que é a IVE, que está desenvolvendo também o eVTOL, e tem outras empresas brasileiras também nesse meio. Isso está no mundo inteiro. Então, a tecnologia já existe. Tanto é que você pega um dronezinho hoje ali de $1.000 e você decola, o bicho fica paradinho ali, você faz o que você quiser, então ok. Só que você tem um outro ponto, que é a parte de certificação, que é onde a gente tá nesse momento, que é certificando isso, provando que isso é seguro, né? Porque você voar uma aeronave não tripulada é uma coisa, você colocar um ser humano dentro muda completamente as regras, né? E pra você voar, tem que ser certificado. Recentemente, o primeiro voo do eVTOL aconteceu aqui, até de uma empresa de um amigo meu que tá importando da China, eu fiz um vídeo com ele, inclusive. E aí? Fez o voo não tripulado, Tá. né? Com sucesso. Na China já tá voando tripulado e tal. A China já tá. A China já tá fazendo vários testes tripulados, o negócio Fala já tá pra bem gente pra gente avançado. botar aí na tela algum vídeo. Desse meu amigo chama Ehang, a empresa chinesa. Coloca aí o... Tem no YouTube. Tem no YouTube. Inclusive, Põe aí pra deve você gente, colocar eVTOL Ehang, deve aparecer o meu vídeo aí. eVTOL Ehang. Ehang com H, né? E a partir do momento que passa a ser certificado isso e ok, pode voar, porque você envolve várias questões. Você envolve a parte ambiental, você envolve a parte de solo, aonde essas aeronaves vão operar. Vamos usar, né? Você tem que ver aonde elas vão voar entre as aeronaves que já estão operando, helicópteros, aviões maiores, aviões menores. Você tem que enfiar tudo isso nesse bolo, né? Passou essa parte, você tem a questão de opinião pública. Quem que vai voar nisso aí? Se você pegar esse vídeo que eu fiz do Ehang, é E-H... Isso. Hang. Sem A, sem R. Hang. Tira o R. Aí. Aí, Ehang. Isso. É esse aqui, ó. Ó, o meu vídeo tá aqui, inclusive, apareceu aqui. Não, Embaixo, tá né? mais É o de pra baixo. baixo, tá mais pra baixo. Não, é mais pra baixo. Coloca aqui. Vê se aparece ali. Mas tinha aparecido antes ali. Pode ser o Bom, primeiro. mas lá. enfim, coloca a foto lá. Coloca a foto dele ali. Aqui, ó. É esse bichinho aí. Ele é pra quantos? Esse é pra 2. Ele é bem pequenininho. Coloca... Tem quantos metros esse? Ai, ele deve ter uns... Eu não lembro agora. Deve ter uns... Sei lá, uns... É 2, mas é pra 8 voar uma metros de frota diâmetro. assim, né? Então, é 2, só que é pra voar vários juntos, conectados a um sistema integrado. Ah, O cara não vai pilotar isso aqui. Ele entra, coloca o destino na tela que tem na frente e ele faz tudo É sozinho. autônomo, é um carro autônomo, Exatamente. só que voando. É o Coloca carro da do Embraer Jetson, aí, né? coloca a EVE, EVE. Aí vai Coloca aparecer a a Embraer, Ivy. eu não sei quem que é EVE, então... Aí é famosa. Aí, esse daí é o da Embraer. Então esse daí já é pra mais pessoas. Baixa um pouquinho aqui nas fotos, ó. Essa aqui é o último protótipo que eles anunciaram. Vê lá vê se aparece o vídeo ali na... Coloca em vídeos ali. Assim. É ali, ó. Esse é o meu vídeo. Ele posta do Facebook, mas tudo bem. Então, esse aí é um vídeo que eu fiz com o pessoal da IVE, inclusive com o VP da IVE explicando os detalhes. Esse é o protótipo, isso aí não voa, é só uma casca, é só um mocap, né? E a ideia é Esse que... gigante o negócio? É grande. Isso aí é pra quantos? Esse daí é pra... acho que pra 6, uma coisa assim. Caramba, você já é. É, já faz um... Então, a ideia é pra ser tipo um táxi aéreo, né? É pra ser uma aeronave também, a princípio, pilotada Mas aí por alguém. é voar abaixo dos helicópteros, né?
Ou Então, não? é isso A que gente tem não que ser sabe ainda. definido, porque os Ah, helicópteros ainda já voam bem baixo, né? Então ele tem que se encaixar nesse sanduíche de espaço aéreo, né, que eu tô falando. Então tem que ter um sistema todo integrado, com uma inteligência artificial, gerindo todo mundo. Porque hoje, um espaço aéreo como São Paulo, por exemplo, a gente já tá bem saturado para pessoas pilotarem isso e você adensar mais ainda. Quer dizer, você colocar mais aeronaves nesse espaço aéreo. Para você aumentar isso, você precisa criar uma tecnologia integrada para as aeronaves serem autônomas. Enfim, aí tem o vídeo. Mas aí essa tecnologia não tem ainda. Essa aí não tem. Tá sendo desenvolvida, sim. Ah, tá sendo. Sim, tá sendo desenvolvida. Tem algumas coisas já em testes. Isso faz parte dessa questão tecnológica, né, do desenvolvimento. A IVE, por exemplo, ela não é só uma empresa de desenvolvimento de aeronave. Ela é uma empresa de tudo, do sistema inteiro. Então, as empresas que estão se envolvendo no desenvolvimento da IVE, esse exemplo aqui, por exemplo, eu fiz esse voo de helicóptero lá no Rio de Janeiro. Nós fizemos como se fosse o eVTOL, só que de helicóptero. Então, é só tirar o helicóptero e colocar o drone, vamos dizer assim. Entendi, mas ele tava voando, mas ele não tava voando. Não, tava voando sozinho. Mas eu tô dizendo, naquela situação onde eu fiz o voo de helicóptero, o espaço aéreo específico para esse tipo de aeronave, era mais baixo ainda. Era mais baixo, de onde decola, para onde vai, né? Porque hoje, se você pega uma região como São Paulo, por exemplo, você tem corredores pra aeronave voar. Você não pode voar de qualquer jeito, claro, né? Então, aonde que essas aeronaves vão voar? Como é que é a eficiência disso? E aí, elas vão ser elétricas. Então, onde que isso daí vai ser carregado? Aí estão sendo desenvolvidos os chamados vertiportos, que são como se fossem heliportos, mas com a estrutura para pousar mais de uma aeronave, para ter manutenção, carregamento de baterias e assim por diante. E a autonomia tá de quanto? A autonomia é baixa, né? Porque é para... É porque é de um vertiporto pro outro. De um vertiporto pro dentro da cidade. Então, claro. autonomia de 100 km, por exemplo. Tá bom, ué. 100 km tá bom. Sim, mas numa cidade como São Paulo, o IVE, por exemplo, ele consegue fazer vários voos antes de carregar. Sim. Né? Então faz voos curtos, tiros curtos, aí quando termina uma série de voos, carrega. Então a ideia desse tipo de aeronave, a princípio, é urbano, transporte aéreo urbano. Tanto é que isso é chamado de mobilidade aérea urbana, né? Sim. Ou transporte aéreo entre cidades como São Paulo e Campinas, por exemplo. Por exemplo, Guarulhos até... Se eu saio de Guarulhos, eu chego aqui no prédio. Aqui no prédio tem Sim, um helicóptero aqui em cima. A ideia é exatamente essa. Mais ou menos. Olha, eu já fiz o voo daqui dessa região até Campo de Marte em 5 minutos. Em Guarulhos deve dar mais uns 5, 7 minutos. Caraca, velho. Você vai de Guarulhos aqui, da região da Paulista... E aí você vai de helicóptero daqui da região da Paulista pra Guarulhos em no máximo uns 15 minutos. E aí o valor vai ser o quê? Vai ser mais baixo que o A helicóptero? ideia é que seja mais baixo, porque é elétrica, você tem um custo operacional muito mais baixo que no helicóptero. Porque o que pega no helicóptero é uma máquina extremamente complexa, com muitas peças, né? E manutenção, né? Quanto que é um voo ali do Jaguaré? Que eu morei no Jaguaré há muito tempo, eu sei que ali tem, né? Tem o HBR lá. Quanto é um voo do Jaguaré até Guarulhos de helicóptero, cara? Depende da máquina, depende do helicóptero. Mas a hora de voo de um helicóptero de médio porte hoje vai girar em torno de uns 4, 5 mil reais. Caramba. Então, aí você faz a conta. De Jaguaré até Guarulhos vai dar, sei lá, 10 minutos. Você fraciona isso daí. Entendi. Né? Então não é tão caro não, ué. Depende do porte do helicóptero. Depende, né? Não, e depende do tempo que você precisa também. A Uber tentou fazer essa experiência com helicópteros, né? Que era o não Uber deu. Copter. Não deu. Não. Por que não deu? Porque a partir... assim, eles estavam cobrando em torno de, acho que, 300 reais daqui da Paulista até Guarulhos, por exemplo, né? Por assento. Então, você fala, pô, vale a pena. Pô, Né? 300 reais, cara. Se você 300 pegar um reais. táxi, vai dar uns 190. Sim, só que é por assento. Se Sim. você tá em 2, são 600. Se você tá em 3, é 900. Aí o cara já faz a conta, o cara fala, pô, entre 10 minutos ou 1 hora, pô, tô economizando. E aí não foi. Não fechou, Não né? fechou a conta. Entendi. Não teve demanda pra sustentar uma operação. Não teve demanda. Não teve demanda pra Mas eu sustentar acho a que se operação. hoje voltar, funciona. Então, com a ideia do eVTOL, a viabilidade é maior. A ideia é essa, né? E o que tá mais desenvolvido mesmo é a China, nisso aí. Não, tem vários países da Europa, Estados É? Unidos, China. Aqui no Brasil também a Embraer tá bem avançada na IVE, tem... Mas voando assim mesmo, não tem ninguém. Voando não. Inclusive, 2 anos atrás, quando eu fui pra Dubai, eu escutava muita gente falar que, Dubai já tem um monte de teste, já tem aeronave voando. Não, não tem. Porque tá todo mundo esbarrando ainda nessa parte de certificação. A certificação Ainda que tá tem pegando. Sim, porque pra você certificar uma aeronave, exige muito tempo de testes, né, você vai até o limite da aeronave. Porque o que eu costumo dizer nessa área de eVTOL é que tudo é muito bonito, tudo é a era dos Jetsons ou de Volta para o Futuro até acontecer o primeiro É acidente. isso que eu ia falar agora. Que Você tirou da minha. É isso mesmo. É o dia que caiu primeiro aqui no meio da Vai Paulista. tudo por água abaixo. Aí acabou, né? Cara? Exatamente. Aí fecha todas as empresas. E nenhuma empresa quer que isso aconteça. Então, é toda uma indústria nova que está sendo criada e todo mundo quer ter certeza que isso aí não vai cair, né? Então, tem que testar a exaustão para ter a certificação, porque aí, se foi certificado, caiu, vai em cima do órgão regulador. Por que certificou? E é uma bola de neve, né? Então, ainda vai Mas um mesmo assim, tempinho. o dia que der um acidente vai ser caótico, cara. E, infelizmente, vai acontecer.
porque tem acidente de tudo, né? E Você outra- pega trem, o pessoal tá falando, pega o trem também O trem também tem. Até trem, elevador. submarino, Então. ninguém tá salvo. E outra, a ideia do eVTOL é escalar. Então é centenas ou até milhares voando num espaço aéreo, né? Um deles vai dar pau. Né? Não adianta a gente ser Aí vai hipócrita aqui e dizer que não, Aí né? vai complicar realmente, porque é potencialmente mais perigoso. Exatamente. Não é mais perigoso, mas você aumenta você aumenta a quantidade, você aumenta as possibilidades, né? Mas também tem um risco de ter muito, né, e não seguir ali algum protocolo. Então, é justamente por isso que a parte de certificação pega. Eu acho difícil, nessa nova indústria que está sendo criada, você furar protocolos. E é justamente por isso que esse tipo de aeronave não vai ser, como o Sérgio falou no começo, né? Brincando, carro que você pega você na vai sua ter na sua cara, casa. Não, gente. isso não vai acontecer. Pelo menos não nos próximos 100 anos. Não vai ter um carro voador que você sai da garagem da sua casa como De Volta para o Futuro Esse e era sai esse voando. era o futuro, né, cara? Isso Que a não gente vai via. acontecer. Porque se acontecesse dessa forma, aí você ia esperar acidente diariamente. Porque você colocou o ser humano na pilotagem, você pôs o ser humano na equação. E aí você escala a quantidade de pilotos, você escala a quantidade de problemas. É igual carro, né? É igual carro. É igual exatamente. carro. Sai de fim de semana aí pra você ver, os motores de fim de semana. Exatamente. Não tem. Imagina, Não. sai o cara de carro voador de fim de semana. Não. Saiu da balada. Carro Meu voador. Deus do céu. Aí já era. Já nem se eu tivesse que apertar o botão lá da inteligência artificial, o cara ia conseguir. Hoje tem aviões que tem o tal botão, né? Que você pode estar totalmente perdido, você aperta o botão, solta a mão e deixa que ele se vira. Eu já testei isso em avião e é muito engraçado. Porque assim, a gente tava em um ambiente controlado, voando com condição de tempo bom. A gente causou uma curva de alta inclinação no avião, meio que assim, De propósito. de propósito, solta a mão, aperta o botão, o avião volta na posição certinho e você tá, né? Hoje já tem essa tecnologia embarcada em alguns Agora, da aviões. opinião pública que você falou é o seguinte: é a galera entrar num negócio que não tem piloto, né? Você acha que isso vai pegar? Eu acho que assim, o que tá sendo construído hoje é a narrativa toda. Tá. É assim como o Elon Musk falou 10 anos atrás que em 2022 a gente estaria em Marte. Ah, sim. O Elon Musk sabia que a gente não estaria em Marte em Mas ele 2022. tem que se colocar. Mas ele tem que criar essa narrativa para as pessoas acreditarem, né? Então é mais ou menos isso que está sendo já desenvolvido há um tempo. Você cria a história toda para que isso fique normal para as pessoas. Eu dou um exemplo muito legal que é assim, quando que a gente lembra do momento que a gente pegou o telefone disso para isso? Você lembra no dia que virou a chave? Não, né? Porque foi acontecendo. Primeiro era o Skype, depois, né, o negócio foi desenvolvendo, videoconferência e tal. Então é mais ou menos dessa forma. Mas mesmo assim, eu acredito que vai ter uma resistência muito grande. No vídeo que eu fiz do eVTOL lá do Ehang que a gente mostrou antes, a maioria dos comentários é: eu não entro nesse troço de jeito nenhum. Né? Caramba. Então, vai ter essa resistência. Vai ter, essa né? resistência. Se o carro já tem, né? O carro já tem, o carro autônomo, o carro elétrico. O carro Eu elétrico. tenho carro elétrico. Aham. Então, todo mundo fala comigo, e o carro elétrico e tal. Então, eu adoro. E todo mundo deve ter te xingado quando você comprou o carro Sim. elétrico. Falando, quer você comprar isso aí? Então. Mas, cara, eu acho uma delícia. Aconselho todo mundo, sou embaixador dos carros elétricos, o pessoal até fala comigo. Mas é esse lance que tem essa coisa, não, porque não anda. Porque não sei o quê e tal. E aí, você falou um negócio certo, cara. Que o jeito que a narrativa é construída, depois pra você tirar isso, é muito difícil, É muito cara. difícil, É exatamente. muito difícil. Principalmente porque a gente já viu, no caso do carro elétrico, alguns movimentos ao longo da história que não deram certo, né? Aí fica aí, mais aquela mais coisa, uma, tá? mais Então, uma tentativa. Exatamente. Então, quando você tá numa indústria nova sendo desenvolvida, você tem que colocar na cabeça das pessoas, porque o quarto pilar, inclusive, é o mercado. Claro. Se isso não vender, se as pessoas não entrarem, acabou. Entendeu? Então você precisa do mercado. Nenhuma empresa tá desenvolvendo um eVTOL porque acha bonito e quer falar que chegou na era dos Jetsons. Tá criando isso pra vender, né? Então, o mercado é o que vai determinar se isso daí vai dar certo ou não. E pro mercado absorver, as pessoas têm que acreditar no negócio. A pessoa tem que entrar nisso, sabendo que é seguro, ela vai se deslocar do ponto A ao ponto B e vai chegar viva. Eu não acho que o problema seja necessariamente como... Eu já sou do time do Sérgio, já mudei de lado. Sou do time dos carros elétricos, acho que é o futuro mesmo. Agora, sem piloto é embaçado. Mas aí é aquele negócio. O carro é autônomo. Mas em quem que você confia mais? Eu vou te dar um exemplo. Eu confio mais na máquina. Eu vou te dar um inteligência exemplo. artificial. Eu vou te dar um exemplo que vai mudar a sua cabeça. Quando começou a era dos elevadores, principalmente na cidade de Nova York, começaram a criar grandes arranha-céus, então os elevadores começaram a subir muito, tinha um piloto de elevador chamado ascensorista. O piloto de elevador era, primeiro, por questão tecnológica, de disponibilidade na época, e segundo, para ter uma pessoa dentro do elevador, porque as pessoas não entravam no elevador. Elas tinham que ter alguém lá falando: não, senhor, pode entrar que eu te levo. Hoje, você só de escanear o seu crachá na catraca, o elevador, você não precisa nem digitar mais, né? Já tem prédio que é assim, você escaneou, Já sabe pra onde já você vai. sabe pra onde você vai, você só entra. Você tem algum problema em entrar em elevador assim? Não. É a mesma coisa. Cara, mas aí você me quebra, porque o elevador só Mas vai a pra cima ideia e é desce, essa, não. né? Mas a ideia é exatamente essa. Mas o eVTOL basicamente é O essa, eVTOL cara. é- Ele vai subir e vai dar um pouco a descer. Vai cruzar
Aí pelo menos algum Mas, quilômetro. Só que você pensa assim, porque hoje você já tem na sua cabeça que o elevador é extremamente seguro, tem vários protocolos de segurança, sistemas, redundância e tal, e dificilmente você vê uma notícia de um elevador que despencou, apesar de acontecer. Aconteceu recentemente. Eu vi uma notícia de uma mulher que tava no elevador, o elevador caiu. Ela não morreu, mas o elevador caiu, né? E quantas pessoas que não ficam presas em elevador? Exatamente. Né? Então, assim, não é um sistema indestrutível e totalmente contra falhas, né? Não, nesse caso eu confio muito mais na IA, cara. Você entraria no eVTOL. Eu entraria. A IA comandando, igual, porque tem é um sistema todo inteiro. É igual o metrô, cara. O metrô, a linha amarela, não tem Cara. condutor. Metrô é isso. Então, eu confio muito mais, cara. Porque pra um piloto ali, você tá doido, cara. Agora os pilotos vão tudo te xingar. Vamos xingar. É que é o seguinte- piloto de eVTOL, né? É, Não é piloto claro. de... Quando eu entro no Não existe avião, ainda, não esse cara existe não ainda. existe. Quando eu entro no avião e aí eu vejo esses papos, isso aqui, o avião vai cair e tal, tem gente que tem medo de voar no avião. Quando eu entro no avião, uma das certezas que eu tenho é que o cara não vai querer que a família dele esteja sofrendo, chorando. Ele vai no tentar enterro salvar dele. até... Ele vai fazer de exatamente. tudo pro negócio não cair, entendeu? Mas é, o que o Pensa assim. Fernando, mas é o que o Fernando falou, cara. Às vezes você faz uma manobra e aperta o botão da IA, o botão da IA vai lá e arruma o negócio, entendeu? Te auxilia. É uma entendeu? parceria. É uma parceria. É uma parceria. E isso é um dos casos dos caças de sexta geração que a gente falou lá no começo, que é esse auxílio da IA pro piloto. Então, dificilmente, hoje os caças, a maioria já são monoplace, né, pra um piloto só, mas aí vai ser ou remotamente pilotado ou com o piloto com a a bordo, IA. com a IA ajudando o cara a fazer muita coisa que ele precisa fazer lá dentro. É isso que você falou.